Olá, muito bom dia, queridos amigos e ouvintes da Rádio Mundial. Eu sou o Thiago Rodrigues Alves, estamos começando mais um programa Heptaques, Autoconhecimento e Bem-Estar, nessa quinta-feira, aqui direto da Rádio Mundial 95,7 FM, 660 AM. Eu quero lembrar vocês que o nosso programa é um patrocínio de Action Laser, Clínica Laura Coelho. É fumante? Acha que chegou a hora de parar de fumar? Pois eu confirmo, chegou a hora de parar de fumar e o método Action Laser da Clínica Laura Coelho é quem vai te ajudar com isso. lauracoelho.com.br. No final do programa eu dou mais informações para você. Eu queria te convidar a conhecer o nosso site heptaques.com. Lá você vai ter informações completas sobre o que é o projeto, o que é o nosso curso online que de fato fica pronto nesse mês de agosto. Aleluia! Até que enfim. E todas as informações do projeto estão lá. Convido você a conhecer heptaques.com. Tem também a nossa página no Facebook, que acaba funcionando como uma centralizadora de conteúdo. Muito em breve eu vou ter informações exclusivas na nossa página do Facebook, trechos e materiais exclusivos do que a gente vai oferecer no curso online. Então, dá um like na nossa página para você ficar por dentro, inclusive de eventos presenciais que vão começar agora mais para o meio do segundo semestre. Então, facebook.com/heptaques, com H, tá bom? Acho que aqui, se você estiver vendo o vídeo, tem aqui o nosso endereço de site, tem o meu e-mail. Se você tiver dúvida, manda uma mensagem que eu vou te passar todas as informações para o oi@heptaques.com. O programa de hoje tem um tema que eu diria bem abstrato e ao mesmo tempo muito concreto. O nome do nosso programa de hoje é Arco e Flecha. Você deve estar se perguntando, o Thiago ficou louco de vez. Dessa vez eu tenho certeza que ele está maluco. O que tem a ver arco e flecha com a filosofia do Heptaques? Que o Heptaques não é um método, o Heptaques não é um curso, apesar de ter um curso online, o Heptaques não é um curso, o Heptaques não é uma religião, o Heptaques não é um método, o Heptaques é uma filosofia de vida. Não é algo que eu inventei, eu não sou guru de nada, eu sou uma pessoa extremamente normal, como todas as pessoas do mundo, e eu compilei coisas que eu acredito serem bacanas, funcionais e efetivas, tanto na minha jornada espiritualista / esotérica por mais de 10, 12 anos, como trazendo elementos científicos com especializações que eu fiz, estando atento ao que há de mais moderno em diversos aspectos da ciência atual. Então o Heptaques é o conjunto disso tudo. E o que isso visa? Qual que é o objetivo disso? Na verdade, o objetivo é um subproduto. O Heptaques ele oferece uma maneira de você ter uma vida mais equilibrada, mas você não vai buscar isso. Você vai buscar se autoconhecer. O autoconhecimento é o foco mestre do Heptaques e todos os sintomas derivados desse autoconhecimento profundo, como aumento de performance, aumento da memória, melhora significativa na criatividade, melhora no sono, diminuição dos sintomas de depressão e ansiedade, diminuição dos sintomas de estresse, tem até evidências científicas do aumento da imunidade, da diminuição de alguns tipos de doença, etc, 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 etc. Tudo isso são subprodutos. E o arco e flecha, que é o tema do nosso programa, ele funciona para a gente começar a compreender, através de uma analogia, de uma metáfora, de um exemplo, como essa filosofia de vida do Heptaques facilita o nosso entendimento da realidade e proporcione benefícios a nós. Não benefícios mundanos somente, não benefícios superficiais. Não, são coisas profundas que vêm construindo uma transformação de dentro para fora
para que a gente passe, através do autoconhecimento, a ter efetivamente a possibilidade de construir uma realidade externa, mas de acordo com a nossa essência. E não mais de acordo somente com nossos impulsos e desejos. Pois bem, o arco e flecha, ele tem em si um instrumento que, de acordo com a maneira que a gente usa, ele pode ser algo que constrói ou algo que destrói. O arco e flecha, ele é constituído, o conjunto arco e flecha, ele é constituído de um objeto com um arco de madeira e um cordão, uma corda. Esse arco ele está envergado, a corda você tensiona, e essa tensão da corda com a haste de madeira produz uma força que impulsiona um segundo objeto, que é a flecha. A flecha, ela é pontuda, ela serve para penetração. Ela vai penetrar uma superfície rígida de maneira que você consiga imobilizar alguma coisa. O arco e flecha, como eu disse, ele pode ser positivo ou negativo. Ele pode ser usado como uma arma de guerra, como ele pode ser usado, e foi muito usado, para que as pessoas consigam se alimentar, para que um indígena consiga caçar e se alimentar de sua caça, né? Pois bem, no nosso caso, o arco e flecha simbolizam duas coisas fundamentais no nosso processo de construção de realidade: a ação e o intelecto. Ação e intelecto são um instrumento que um não funciona sem o outro. Só que, para a gente falar um pouco de ação e intelecto, eu preciso construir um pouco o que seria o intelecto. O intelecto nada mais é do que um conjunto harmônico de emoções e pensamentos. A gente tem a falsa ideia de acreditar que o intelecto é só pensamento. Ele é uma pessoa intelectual, ele pensa demais. É uma pessoa que exercita sua mente de maneira muito profunda. Em primeiro lugar, não existe desassociação de pensamento e emoção. Todo pensamento produz uma emoção, toda emoção tem como derivado um pensamento. Se a gente considerar isso, intelecto é um conjunto de pensamentos e emoções aglutinados. E aí tem o que se chama de QI e QE, coeficiente intelectual e coeficiente emocional. Coeficiente emocional é a capacidade que nós temos de lidar com as emoções. Coeficiente intelectual é a capacidade que a gente tem de produzir pensamentos construtivos a partir de uma determinada problemática. Um cientista tem um alto QI, pois ele consegue produzir ferramentas, ele consegue produzir inventos a partir do seu coeficiente intelectual. Só que, na verdade, o intelecto em si, ele abrange os dois. Por quê? Se o meu QI, que é o coeficiente emocional, estiver desequilibrado do meu QI, que é o coeficiente intelectual, meu intelecto é capenga. Ele pode ser influenciado pelas minhas emoções. Se eu estiver extremamente desequilibrado com as minhas emoções, meus pensamentos vão ser dirigidos pelas minhas emoções. Ou seja, eu vou estar produzindo impulsos mentais baseados naquilo que eu estou sentindo. Ou ainda, se minha emoção está muito baixa e o meu QI, meu intelectual, está muito alto, eu vou me tornar uma pessoa fria, uma pessoa que não responde de maneira consciente aos estímulos e aí fica sempre naquele marasmo, pois ela não sabe usar positivamente os impulsos emocionais para que se crie algo de fato relevante e novo. Então o intelecto, ele é o conjunto de emoção e mente. O intelecto harmônico, ele deve ser um emaranhado positivo e equilibrado de mente, pensamentos e emoção e sentimentos. Então o intelecto é uma flecha. O intelecto é um objeto pontiagudo que tem a capacidade de penetrar o problema.
Você penetra profundamente em algo. Uma flecha afiada é algo que pode cruzar uma parede. Só que, para que essa flecha cruze a parede, é preciso do arco. Eu preciso ter o impulso de produzir uma energia através dessa haste curva e da corda. Através dessa energia eu vou jogar, arremessar a flecha à distância. Esse é o conceito de ação e o intelecto. Quando o arco e a flecha são construídos para o arqueiro, a medida certinha, com a medida certinha do braço do arqueiro, com o peso que ele consegue carregar, quando a gente tem essa harmonia, olha, o céu é o limite. Porque não existe mais nada, nenhum problema, nenhuma situação interna ou externa que eu não consiga penetrar profundamente com a flecha do intelecto. Mas é preciso que a ação seja dirigida, é preciso que a ação seja direcionada, é preciso que a ação seja certeira. E é somente através do autoconhecimento profundo que a gente consegue essa capacidade de penetração em nós mesmos. E depois de penetrarmos profundamente em nós mesmos, desvendarmos as nossas profundezas, desvendarmos a nossa psique, é que a gente vai ter a capacidade de penetrar profundamente nas coisas que estão fora da gente e mergulhar profundamente num problema do meu trabalho e chegar a uma solução real. Não uma solução com desequilíbrio entre emoção e pensamento. Não uma solução parcial ou condicionada pelas minhas ilusões. Não. Você vai chegar na melhor solução possível para aquela situação. Porque você soube equilibrar a flecha, ela está afiada, ela está pontuda, ela está pronta com o equilíbrio entre emoção e pensamento. O intelecto está aqui, a flecha está pronta. E a nossa atitude vai ser uma atitude de consciência. Nossa atitude vai ser uma atitude de construção. Vai ser uma atitude de plena consciência. E aí a gente vai pegar uma atitude neutra, equilibrada e equânime, com o intelecto pontiagudo e certeiro, vai mirar e direcionar essa atitude, porque eu não estou sendo influenciado nem pelo que eu penso, nem pelo que eu sinto, eu estou em equilíbrio, e aí o arco dispara essa flecha do intelecto. O arco é a nossa atitude, uma atitude correta, uma atitude que advém da consciência, e aí o nosso poder de penetração é imparável. A gente consegue chegar no cerne de qualquer questão. Agora, se eu tenho uma atitude condicionada, baseada no meu passado, uma atitude baseada nos meus medos, uma atitude baseada nas minhas projeções futuras, eu tenho um arco capenga. Eu não vou conseguir mirar, eu não vou conseguir focar. A minha flecha vai ser disparada a esmo. Existe a bala perdida e pode existir a flecha perdida. E aí vamos desperdiçar e usar o nosso intelecto e a gente pode ferir alguém. E a gente pode se machucar. E a gente pode destruir ao invés de construir. E é isso que o Epitaxis nos proporciona. Epitaxis é uma filosofia de vida que vai contar com um curso online que está quase pronto. Já estamos nos finalmente e encontros presenciais de aprofundamento que vão acontecer num segundo momento, ainda esse ano provavelmente, para que a gente mergulhe em nós, para que a gente penetre nas profundezas da nossa alma e compreenda a dinâmica de produção de realidade. Como nós, através do nosso corpo e da nossa alma, produzimos a nossa realidade. Como funciona a nossa dinâmica oculta de percepção da realidade, que é quem traz o combustível para a nossa produção de realidade. Então, a gente faz tudo isso, essa percepção profunda, esse aprendizado da dinâmica oculta, o manual de fábrica de nós é o módulo 1 do Epitaxis. O módulo 2 é um módulo de práticas.
Aí eu vou começar a praticar através de 9 opções de práticas, que na verdade se desdobram em quase 12, e aí eu vou trabalhando semana a semana com objetivos específicos, para que a gente vá criando uma ambiência interna, para que sejamos capazes de começar a identificar os nossos padrões mais arraigados, nossos condicionamentos, medos, traumas, etc., e consigamos perceber que que a nossa consciência, ela consegue abarcar tudo isso, sem ser carregada por tudo isso. É nesse momento que a gente passa a aprender a manejar o arco. Com o Epitaxis, a gente aprende a arte da arquearia. A gente vai saber com que mão é melhor eu disparar esse arco, o melhor peso para eu confeccionar o meu arco, o melhor material para eu confeccionar o meu arco. A gente vai estar aprendendo de dentro para fora como construir atitudes certeiras. Aí sim, a nossa alma, que dentro da nossa alma existe o intelecto, vai ser uma flecha certeira. Porque aí nesse momento a nossa mente passa a funcionar como uma aliada da gente. Não mais como um inimigo, como um obstáculo, como um empecilho. Aí o nosso intelecto vira algo a nosso favor. E aí essa flecha pontuda, com a minha capacidade de arquearia, com a minha capacidade de disparo, com o meu equilíbrio, eu vou conseguir ser assertivo. E a gente vai conseguir produzir coisas que a gente nunca imaginou ser capazes e, ao mesmo tempo, nós sempre fomos capazes desde que nascemos. Porque a gente nasce com tudo que é preciso para sermos tudo que quisermos, de bom e de ruim. O que vai direcionando nosso caminho são as nossas escolhas e a maneira que a gente vai construindo a nossa alma, que é o conjunto de mente e de emoção. Se a gente não tiver consciência desse processo oculto de percepção da realidade e de como a gente vai construindo a nossa alma, a gente faz com que isso seja um processo inconsciente. E da inconsciência nasce a ignorância. E a ignorância é a maior fonte de sofrimento. Todo e qualquer sofrimento que tenhamos em vida é derivado da nossa ignorância. A ignorância produz o sofrimento amoroso, o sofrimento da desilusão, as desavenças profissionais, as desavenças nos relacionamentos, os problemas familiares, as doenças. Todas as doenças são causas internas. As doenças do corpo normalmente são doenças da alma. Quando a gente começa a decifrar esse coeficiente, quando a gente começa a equilibrar a mente com a ação, a flecha com o arco, a gente começa a acertar o alvo. E aí a gente para de produzir bala perdida, que na tentativa e na intenção de acertar o alvo, eu vou e machuco alguém da minha família, tenho uma atitude errada no trabalho, tenho uma atitude errada na minha vida, enfim. Aí a gente para de produzir sofrimento. Não que a gente vá acertar tudo, não que a gente vá se transformar num santo, num Buda, não. Mas a gente vai ter a possibilidade de escolha, porque intelecto, mente e atitude, que são as nossas ações, vão começar a estar cada vez mais em sintonia, mais sincronizados, e as minhas flechas vão cada vez mais, gradualmente, se aproximarem do centro do alvo. Até que vai chegar uma hora que a gente, inconscientemente, espontaneamente, começa a ser certeiro. Esse é o caminho do fio da navalha. Esse é o caminho do intelecto afiado. A gente começa a ser assertivo espontaneamente. E aí a gente passa a produzir coisas extremamente potencializadas. A gente tem uma performance melhor profissional, pessoal, em todos os aspectos da nossa vida. Nossos relacionamentos são mais saudáveis, a nossa saúde em si fica mais revigorada, mais energizada, temos mais disposição, menos sintomas de estresse, menos sintomas de
depressão, de ansiedade, e a gente consegue ser nós mesmos. Porque hoje a gente nada mais é do que um conjunto desgovernado de pensamentos e sentimentos. Nossa realidade é construída a partir dos nossos impulsos. São os nossos desejos desequilibrados, nossos impulsos, medos, traumas e desequilíbrios que constroem a nossa vida. Quantas vezes a gente já não se pegou dizendo, nossa, por que eu falei isso? O que eu estava pensando? Ou, nossa, eu agi no impulso. Nossa, estou tão arrependido. É o arco e flecha. Arco e flecha fora de sintonia. Intelecto pouco afiado. Arco pouco, ou melhor, mal construído. Não construído para as nossas características. Epitaxis permite que a gente consiga se conhecer de maneira mais profunda para que a gente atinja todo o nosso potencial. Bom, gente, é isso, já estamos quase no final do nosso programa. Eu queria reforçar o convite para você conhecer o método Action Laser da clínica Laura Coelho. Chegou a hora de parar de fumar. A gente sabe que o vício do cigarro, que a nicotina, que o tabagismo não produz nada positivo. A gente tem uma falsa ideia de saciedade, de prazer, mas que esse prazer vai virando cada vez mais um empecilho para a nossa felicidade. Então, chegou a hora de parar de fumar. E o método Action Laser da clínica Laura Coelho une duas coisas fantásticas. A ciência milenar da acupuntura com a ciência contemporânea e atual do laser. Então, é um método que através da aplicação através do processo da acupuntura de um laser a frio, indolor, em partes específicas do nosso corpo, vai auxiliando que a pessoa que tem o vício do cigarro, da nicotina, enfim, vá conseguindo largar aos poucos o vício e os sintomas da dependência, da abstinência vão ficando cada vez mais suaves e você gradualmente vai se desvencilhando desse laço, desse vício tão profundo. A clínica Laura Coelho fica super bem localizada, fica na Vila Olímpia, na Rua Helena, número 280, conjunto 711. Passa lá, vai conhecer o espaço, vai conversar com a equipe, vai se aprofundar no método, você vai ver que tem tudo a ver com você. Então, Rua Helena, número 280, conjunto 711, na Vila Olímpia, pertinho do Shopping JK Iguatemi e do Shopping Vila Olímpia. O telefone é São Paulo 11 3849 3344. 11 3849 3344. Chegou a hora de parar de fumar. Método Action Laser da clínica Laura Coelho. Bom, gente, é isso. Espero que vocês tenham curtido o nosso papo. A gente se vê de novo quinta-feira que vem, às 6 da manhã, aqui na Rádio Mundial. Ou na nossa página do Facebook, ou no nosso YouTube, enfim. A gente se encontra por aí. Um grande beijo a todos e até lá.